né, com ideias. Nós temos aqui o Fabrício Taveira, que é um exemplo para todos nós de superação, que vai poder contar um pouquinho da sua história. A Heleninha Corredora, que eu falei, cheia de prêmio atrás, também uma vencedora, que tem muito a falar também sobre a questão da corrida na nossa cidade. A Luciana Zímaro, que tem um histórico aí no esporte, no handball, na liga. O Bruno Garcia, que é um representante hoje do ciclismo, que virou febre aqui em Barretos, nesse momento da pandemia, e que tem tudo para continuar, enfim, que nós precisamos incentivar muito. E eu queria começar na ordem aqui, falando para o Fabrício falar um pouquinho, né, da vivência dele, o Fabrício que é personal, enfim, que sofreu um acidente, e contar um pouco da sua história, Fabrício, das suas perspectivas aí para a questão da inclusão. Olá, gente, tudo bem? Boa noite, Paula, boa noite, Bruno, boa noite, Neninha, Luciana. Sim. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer. E boa noite a todo mundo que está assistindo nós aqui agora. Então, sou personal trainer, tenho 32 anos e há um ano atrás eu sofri um acidente, caiu uma barra sobre a minha cabeça, eu sofri um acidente e no momento estou paraplégico. Então, eu venho vivenciando tudo de um lado um pouco diferente, né? Porque você só consegue ter noção daquilo quando você está passando por aquilo, vivendo aquilo. Então, acho que nós temos muito a crescer ainda nesse ponto de inclusão ao esporte, não apenas a acessibilidade para o cadeirante em si, mas essa inclusão, porque eu sempre falo que o esporte é a forma mais barata de você trazer educação para a pessoa, trazer lazer para a pessoa, saúde. Então, só que nós pecamos muito por não termos esporte adaptado em Barretos, entendeu? E é uma cidade como a nossa, nós temos cidades na região que tem acessibilidade, tem até centro paralímpico, e nós ainda não. Então, acho que nós temos muito a crescer nesse segmento ainda. Nós não temos nada específico para essa área, né? Nós precisamos olhar para isso, fazer um levantamento das pessoas que têm interesse. Você deve estar estudando muito, você sempre foi estudioso, imagino que agora está. Eu estudo, Paulo. Eu vou até te trazer um dado. 30% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Mesmo que seja pequena, mas ela é deficiente, entendeu? E ela seria inclusa nesses projetos. Só que nós não temos isso. E por mais que nós não temos esse incentivo, o Brasil, ele é uma potência no esporte paralímpico. Mesmo não tendo toda essa iniciativa e essa ajuda de inclusão ao esporte. Então, eu acho que nós podemos melhorar muito mais ainda, e como eu te falei, né, nós não temos um projeto, nunca teve, sabe, eu acho que, e não só Barretos, mas você pega, assim, a região toda, assim, é falha nesse ponto, entendeu? Eu percebo, assim, agora trocando até uma experiência com você, eu tenho uma prima, que é prima do meu marido, e ela é professora de educação física, e ela tem dificuldade de fazer, ela é professora de educação física numa escola, ela tem dificuldade de fazer essa inclusão dentro da própria escola. Então, assim, existe essa questão macro, né, de dar oportunidade de treinamento, mas existe também essa questão inicial daquela criança com deficiência que não é incluída, por exemplo, na atividade física da escola, que muitas vezes fica ali sentada sem poder realizar uma atividade. Então, nós precisamos olhar para isso, desde ali da educação infantil, né, até essa questão macro de treinamento, enfim. Sim, inclusive, Paulo, eu acho que a nossa base, né, nós temos que pegar a base, as crianças que têm as deficiências, e nós não pegarmos somente pessoas que já ficaram deficientes com o tempo, mas pegarmos a base, porque muitas das vezes as crianças elas não têm nem inclusão para fazer educação física na escola, fica de lado, entendeu? Então isso aí atrapalha muito no desenvolvimento pessoal dela. Com certeza. E eu queria que a Heleninha também falasse um pouco da experiência dela, estou indo pela ordem aqui. Como você vê essa questão, Heleninha, que você estava até como pré-candidata a vereadora, exatamente para levantar essa bandeira
do esporte, enfim, de trazer competições para Barretos, enfim, queria que você falasse um pouco da sua experiência pessoal e do que Barretos precisa melhorar nesse aspecto. Primeiramente, né, eu quero agradecer o convite. Boa noite aos meus amigos que estão aqui comigo também, né? Fabrícia, Luciana, enfim. Como você disse, né, eu estava mesmo levantando a bandeira do esporte por estar vivendo, né, eu tenho a experiência porque eu vivo, né, na verdade, o esporte. E, infelizmente, aqui na cidade, a gente não tem apoio, a gente não tem uma pessoa que te incentiva, a não ser nós mesmos, né? Eu mesmo posso dizer que eu faço várias provas pela região toda e eu nunca tive um apoio do esporte, eu nunca tive... Sempre levou o nome de Barretos, né? Sempre levo o nome de Barretos, inclusive, assim, ganhei um prêmio, inclusive, em Rio Preto, na cidade de Rio Preto, ano passado, em dezembro, como uma das melhores corredoras da região, levando o nome da cidade de Barretos. E eu nunca tive, assim, um apoio de alguém, ou nem um muito obrigada. Nunca a gente teve. E, assim, o que falta aqui, sabe? Eu acredito que a gente tem uma estrutura tão boa. Eu que corro na cidade, na região toda, eu vejo a gente tem uma estrutura tão boa para fazer corrida, para trazer o esporte mais para Barretos, sabe? E, infelizmente, o que falta aqui, além do apoio, é isso, sabe? Aquela interação de trazer a galera, de fazer corrida. E é uma coisa tão simples, é uma coisa que leva tanta gente e a gente não tem. Que gera até a questão da economia mesmo, que você começa a pôr no circuito aí, a corrida de Barretos, enfim, você consegue trazer esse pessoal para a nossa cidade. Nós temos o Parque do Peão, que já foi feito algumas corridas, mas a região dos lagos também é um espaço bem bacana para a gente incentivar nossas crianças. Barretos tem uma pista, né, de atletismo, mas que está muito mal conservada. Uma das coisas que eu gostaria, inclusive, de falar, entendeu? Aquela pista de atletismo, para mim, é uma vergonha. Porque, assim, a gente vai para lá, a gente que vai para treinar, quando a gente vai treinar tiro mesmo, aquilo ali é um perigo, porque a gente vai para rodar, entendeu? Aquelas pedras, sabe? Quantas vezes já vê escorregão ali? Então, assim, era uma coisa que podiam dar uma olhada maior, sabe? Fazer uma pista mesmo legal, tirar aquela pedra, sabe? Fazer uma pista de atletismo. Aquela via das comitivas também, que é outro lugar, agora que a gente estava com a pandemia, que tá, né, em pandemia, tinha uma galera que estava indo para lá, não só os ciclistas, né, como o Bruno vai poder falar também, como nós, corredores, a gente estava indo para lá. E aí eles simplesmente deixam as luzes apagadas e, assim, é muito perigoso. A galera lá já foi tratada, ciclistas, eu acho que o Bruno vai falar também. A gente que é da corrida, a gente tem super dificuldade, a gente às vezes tem que correr com a lanterna do celular, porque eles apagam. Então, assim, falam que é porque de fio, que vai roubar fio, ou não sei o quê. Eu não vejo isso, sabe? Assim, podiam estipular um horário, já que não quer deixar, mas estipular um horário para deixar aquelas luzes acesas. Tipo, olha, das 18 até as 21h30. Já seria legal, já seria bacana. Ter uma pista tão boa e não é usada, entendeu? Eles não ligam, deixam ali largado. Essa questão de roubar fios, enfim, eu estive falando com alguns engenheiros, porque realmente está tendo muito furto desses fios de cobre, mas é uma questão de engenharia, que eles falaram, muitas vezes você quer fazer por baixo, mas por cima também, a fiação por cima é viável e evita essa questão do furto, né, que as pessoas furtam esse fio de cobre. Quem falou, pessoas assim, simples, que conhecem de engenharia e que eles falaram, no mínimo também, cobrar medidas, enfim, de fiscalização desse espaço tal, para garantir. A gente tem que manter os espaços iluminados. Se a gente manter os espaços iluminados, a gente melhora a questão de segurança. Isso é dado estatístico. Lugar iluminado não tem marginalização. Exatamente. Então, nós temos muito assim, essa pista de atletismo, por exemplo, eu já participei, depois pararam, tinha a competição das crianças, todas recebiam medalha, enfim, você incentivava. A luta aqui é exemplo disso, incentivar esse tipo de coisa, sabe? Assim, tipo, competição entre as crianças, está valorizando isso. E você, Lu, o que você vê aí de necessário para a gente estar olhando para o esporte? É tão essencial, como o Fabrício falou, é um investimento preventivo. Investir em prevenção é sempre mais barato. Boa noite a todos aí. É complicado,
igual ele na pista de atletismo. Tiveram até um show lá que acabou com a pista de atletismo, tiveram que reformar, e não foi uma reforma que ficou à altura, já que a pista já era um pouco depredada, né, vamos dizer assim, já era judiada. Aqui em Barretos, a parte da corrida, igual a Leninha está falando, o Bruno também vai falar, sobre a iluminação, sobre muito detalhe, entendeu? Que a gente pode estar fazendo para melhorar a situação dos atletas de rua, do ciclismo, entendeu? Dos atletas mesmo lá dentro do chão, e por causa de, vamos dizer assim, vamos falar a realidade, de picuinha. Eu mandei o link então, no grupo. É complicado. A gente treina dentro do rochão. A coisa principal que precisa fazer lá, trocar o telhado. Trocar o telhado? Telhado, quando começa a época de chuva, lá dentro é insuportável, você não consegue treinar. Uma das coisas que precisa ser feito, mais a iluminação. Aí se falar um tempo atrás, né, Paulo, de vender o rochão. Já não acho certo isso, porque é um patrimônio histórico da cidade. Nós só temos um ginásio que, assim, principal, que lá engloba todas as modalidades. Lá temos, pode ser futsal, pode ser vôlei, pode ser basquete, tem o handebol, tem futebol de campo, tem o atletismo, tem a quadra de areia que está sendo reformada agora. Então, são várias coisas que precisam ser feitas dentro do esporte barretense. Também ter um apoio melhor, né, do executivo, porque a gente precisa entender que algumas competições que ela começa com as crianças, como você disse, tinha antigamente Jogos da Primavera. Toda criança, entendeu? Do 5º ano até o 9º ano, para ele era a coisa mais louca. Ele adorava ir para jogar nos Jogos da Primavera e ganhar a medalha dele. Então, um pouco, aos poucos foi acabando, né? Fizeram algumas para a idade de 16 até 18 anos, ou de 15 até 16, não me recordo muito bem agora. E não foi bem sucedido. Nós que trabalhamos com a parte da competição, a gente precisa de atletas dos 13, entendeu? E tem competição dos 13 até os 16, aí dos 16 até os 18, né? A gente precisa muito das crianças, tanto da parte municipal quanto da parte estadual. E, para isso, a gente precisa ter um projeto que comece dentro das escolas para vir para nós que estamos trabalhando com o esporte dentro da secretaria, né, vamos dizer assim, para estar abrangendo essas crianças e estar explicando e dando aula para eles. Eu estou um pouquinho longa aqui, mas tem tanta coisa. Não, mas é importante o que você está falando, precisa de interligação entre a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esporte. Sim. Sim. Nós precisamos trabalhar em conjunto, olhar essas crianças, porque foi feito, né, as escolas e ao lado do CEMEPs. Então, você Sim. tem condição de estar ali em parceria com os professores do esporte, vendo aquela criança que gosta mais de fazer futsal, da criança que gosta mais de jogar vôlei, e está começando esse treinamento. E as escolas, mesmo fazendo essas competições, elas vão conseguir melhorar e incentivar essa criança. Hoje, por exemplo, uma pessoa ainda falou, eu parei de competir com 17 anos porque eu não tive estímulo. Mas, ele falou assim, o esporte me deu disciplina, coerência, o ideal é que a gente dê a oportunidade para essa pessoa viver do esporte. Mas, esse incentivo inicial na vida dele, ele falou, foi o grande diferencial na minha vida profissional, porque o esporte me trouxe vários ganhos no sentido de disciplina, coerência, enfim. Ele era campeão de judô, a pessoa com quem eu conversei hoje. Ele falou, olha, com 17 me faltou oportunidade e incentivo, mas isso me garantiu ter estabilidade nos momentos difíceis, não mexer com drogas, esse tipo de coisa. Então, assim, começa do início, né? É aquela frase que
simples, mas que é verdadeira. Começa-se do início, não dá para você começar a falar em alto rendimento se você não olhar para a sua base, né? Infelizmente, acontece que a Barretos vai participar em muitos jogos, e daí não é os barretenses que fazem essa competição, são pessoas de fora que vêm, porque a gente não forma a nossa própria base, e isso a gente vai fazer a base dentro da escola, olhando aquele aluno que tem potencial, enfim, para o handebol, para o basquete, e a gente tem aí os CEMEPs, Barretos tem uma estrutura física muito boa, que é inclusive reconhecida, e por isso que muitas vezes vem alguns jogos regionais para Barretos, e é em decorrência dessa estrutura física também que hoje a gente tem a questão do basquete de alto rendimento, que é para treinamento, onde Barretos coloca ali a sua estrutura de CEMEPs, que é considerada para o Estado para conseguir fazer o convênio. Então, nós temos, sim, o espaço físico, precisa, sim, agora fazer essa interligação das secretarias, olhar para esse sistema, né, existente e dessas parcerias. A prefeitura tem que ter visto, não assim, existem as pessoas do esporte, da educação. Não, existem pessoas que vêm para colaborar, né, e para ajudar a sociedade a evoluir. Eu quero agora ouvir o Bruno um pouquinho sobre essa questão do ciclismo, o que ele tem sentido aqui em Barretos, enfim. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, viu, Paula? Agradeço aí também. Eu conheço o Fabrício já faz um tempinho, conheço a Heleninha. A Luciana, quando eu era criança, eu jogava também. Eu conheci ela desde então. Né? Eu vou falar sobre um pouco da experiência que eu tenho em relação ao ciclismo de competição amadora, né? Então, o que aconteceu com o ciclismo de Barretos? Nós já víamos durante alguns anos tentando patrocínios externos, a ajuda da prefeitura, que acontece às vezes, mas não é efetivo em relação assim, de você entregar um calendário para a secretaria, de você conseguir em todas as provas. Então, na verdade, a gente vem com um calendário, e aí ele vai lá e seleciona algumas e banca, lá no nosso caso, que somos 10 ciclistas. Então, o que a gente fez? A gente optou em ir atrás da iniciativa privada, porque, na verdade, como competidores, a gente sentiu a necessidade também, para poder participar, de conseguir esse auxílio fora da prefeitura. E aí, com isso, assim, a gente veio, sei lá, nos últimos 10 anos fazendo dessa forma, e está acontecendo. A gente gostaria que fosse de um outro jeito, por questões até que foi comentado pela Luciana, de você vir com uma formação de uma base, de você poder ter atletas, assim, realmente produzidos dentro da cidade de Barretos, que no nosso caso, assim, nós todos somos atletas acima de 35 anos. Se você for pegar hoje os atletas de categorias mais baixas, no ciclismo de Barretos não tem ninguém com menos de 30 anos para competições. E isso é uma coisa que até a gente chega a trocar umas ideias em relação de que um dia o ciclismo vai acabar. E vendo agora que essa questão de aumento de pessoas praticando a atividade, a gente percebe que aí, né, acendeu uma luz que pode ser que isso venha a produzir novos atletas que vão representar a cidade de Barretos. E em relação a essa questão de iluminação, de lugares para treinamento, essas coisas assim, a gente não espera muito mesmo, porque a gente vai porque a gente gosta, a gente quer treinar. E em relação à iluminação, isso para mim, na minha opinião, como pessoa, isso é o básico. Não tinha que nem ter que estar pagando lá, o negócio tinha que funcionar lá o tempo inteiro. Porque lá é um lugar que você tem acesso, assim, as pessoas, elas vêm de outras cidades e elas acessam o viaduto ali para poder entrar dentro de Barretos. Então, isso daí é um cartão postal de que até passa na frente da cidade. Ali, assim, quando tem a festa do peão, você pode ver, não tem problema com iluminação. A iluminação fica lá bombando. A iluminação tem que ser o tempo todo. Você não pode pegar e falar, portanto, eu vou parar, entendeu? Isso não pode ser resolver a causa, não. É a mesma coisa, você está doente, vai lá e arranca a perna, entendeu? Não é assim. Isso não, é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, eu tenho um horário de treinamento diferente dos meus companheiros. Eu faço um horário na madrugada, só que na madrugada bem de manhãzinha. Algumas pessoas, elas optam em outros horários, porque cada um tem a sua vida fora do esporte, e assim, você vai no horário que você consegue ir.
E por isso que eu estou te dizendo, não dá para você limitar o cara, você tem que treinar a tal horário, porque até esse horário vai ter uma luz lá. E, na minha opinião, o negócio tem que ficar aceso sempre. E mesma coisa em vicinais, né? Tem algumas vicinais, Alberto Moreira, Três Barras, Cachoeirinha. Esses lugares têm pontos que não tem nem acostamento. Então, assim, são locais que o ciclismo utiliza para treinamento e que a gente também, assim, vai na fé e vai naquele esquema, vai prestando atenção e tomando todo o cuidado. Mas que é isso que acontece, né? No ciclismo tem essa desvantagem porque você acaba fazendo quilometragens e você tem que sair da cidade. E aí, quando você não tem tempo, você fica dentro da cidade nesses locais, que é o caso da comitivas. E como você tem visto agora, porque a gente tem percebido, eu tenho percebido, acredito que todo mundo, a cidade percebeu que o ciclismo, no momento da pandemia, foi o esporte da vez. Você acredita que isso vai permanecer, que as pessoas realmente se encantaram com o esporte, ou é uma febre passageira? Como que você vê isso, Bruno? Então, eu acredito que isso vai permanecer. Porque o ciclismo, a vantagem dele, assim, é um esporte que é individualizado. Se você quiser pegar sua bicicleta e sair andando aí, você sai. Você precisa de turma para fazer o esporte. Então, se você curtir, eu quero dar uma volta, você vai lá, pega sua bicicleta e vai. E o mais interessante de tudo isso é que as pessoas começaram a conhecer a zona rural de Barretos e as pessoas começaram a enturmar. Então, assim, aquelas pessoas que tinham amizade de infância, os caras começaram a se encontrar e nisso marcam os pedais e aquilo vira assim. Às vezes você encontra 30 pessoas pedalando, que não era para ser, mas encontra um monte de gente junta. Então, assim, é muita gente pedalando. Tanto é que isso inflacionou o mercado das bicicletas. Tanto é que a gente comprava peças, hoje você não acha bicicleta, e agora mesmo as peças são importadas e assim, já vem com outro preço. Para quem é atleta que precisa desembolsar a grana, fica mais complicado, mas a gente não vai deixar de pedalar. Mas, assim, na minha opinião, assim, eu torço para que as pessoas continuem no esporte. Porque, na verdade, tem um bem maior, né? Isso daí, assim, vai deixar de pessoas irem para o hospital, pessoa com problema cardíaco, pessoa com hipertensão, e assim, você desafoga o sistema de saúde e as pessoas passam a ter uma vida muito melhor. Eu acho que essa que é a ideia. E fazer mais ciclofaixas também. Nós temos que curar para essa questão da zona rural, ter pontos de apoio, igual o Balmar, que existe, que é um bar que pode ser parceiro, por exemplo, para ver as pessoas poderem abastecer sua água, enfim, a gente tem que fazer essas parcerias, eu penso assim. Mas também as faixas em Barretos, nas vias adequadas, é importantíssimo, inclusive para evitar acidente. O barretense usa muito a bicicleta para se deslocar de um local para o outro. Eu vejo também, assim, você, por exemplo, é profissional, você usa todo o equipamento, mas a necessidade também de incentivar a população mais humilde a também ter esses equipamentos, porque de repente à noite você se depara com uma bicicleta preta, sem nenhuma luz, sem nada, e a pessoa ainda está de preto, vestida de preto. Eu falo assim, é muito arriscado. Então, essa conscientização também dos mecanismos de segurança para essa pessoa que está de bicicleta é importantíssimo. E a ciclofaixa, eu acredito que ajuda muito nesse processo, tanto para as pessoas que usam como lazer, né, quanto para as pessoas que usam para fim de trabalho. Eu conheço muita gente que usa bicicleta para trabalhar. E sai, por exemplo, lá do Barretos 2 e vem aqui para a região central e usa, na verdade, porque existe a faixa de pedestre e a ciclofaixa. Então, como não tem, acaba usando a faixa de pedestre, que é uma grande reclamação também, por exemplo, das pessoas que caminham ali na via dos coqueiros, porque a via, na verdade, é via de pedestre, e a pessoa usa como ciclofaixa. Ali é um local que precisa urgentemente regularizar para ter o espaço da ciclofaixa e a faixa de pedestre, que alguns vão caminhar, outros vão correr, e as pessoas acabam tendo que usar o mesmo espaço, né, para duas atividades diferentes. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando. Aqui a Simone Ferreira falando que participou muito dos Jogos da Primavera, infelizmente acabou. O Antônio Carlos falando que confirmar o Rochão, o centro de treinamento. O Rochão não pode acabar. No mínimo, já tem que começar acabando com as goteiras, né? Porque como que você treina no lugar de prova? E a iluminação. E a iluminação, que é o mínimo, né? Ninguém quer isso.
O André Oliveira colocando aqui, o esporte e a educação ajuda a tirar as crianças das ruas, é uma verdade, por isso a necessidade de parceria, né, entre educação e esporte. A Líbia precisa ter políticas públicas de investimento em esportes. Simone Ferreira, incentivos sem investimento não adianta, tem que investir, tem que fazer os investimentos adequados, fazer os incentivos, e olhar, né, a verba do esporte, e tem uma verba aí que gira em torno de 8 milhões ano, né, a verba do esporte no município, e analisar com esse dinheiro e realmente focar nas necessidades, fazer um planejamento transparente, né, onde as pessoas podem chegar e falar, olha, existe essa verba, nós temos condição de investir nisso. A Luciana, por exemplo, eu conheço ela desde 2013, existia uma campanha muito forte com relação ao Conselho do Esporte, onde cada categoria podia estar ali representada e opinando, né, a respeito desse investimento. Infelizmente, uma luta que foi feita durante todos esses anos e não implementada. Infelizmente, não conseguimos, mas vamos lutar para a gente, próximo ano, a gente poder estar entrando novamente, né, com o Conselho Nacional de Esportes, para poder estar ajudando nessas situações, no caso do Bruno, no caso da Eleni, no caso do Fabrício, né, para a gente poder estar fazendo todas essas... fazer com que o esporte se torne, dentro da nossa cidade, para a criança, para o adolescente, uma coisa que tem o prazer de estar fazendo. E as famílias vão estar tendo o prazer de estar deixando seus filhos irem praticar o esporte. Com certeza. A Isabel Queiroz, falando aqui da piscina do projeto Chiquito Costa, falaram que ia reformar, até hoje nada de arrumar, está largada as traças. Infelizmente, a piscina do projeto Chiquito Costa, o prefeito queria aterrar, o que nós nos manifestamos imediatamente contra. Barretos tem condição, sabe, as piscinas existem em vários pontos da cidade, existe no Barretos 2, existe na região ali do Ibirapuera, existe ali na região dos Lagos, existe no Cristiano, nós precisamos reativar essas piscinas, buscar meios para estar aquecendo e cobrindo, porque o problema é que muitas vezes a pessoa começa a fazer atividade, vem o inverno e se para essa atividade. Então, aquecer essas piscinas numa cidade quente, igual Barretos, que tem condição de ter energia solar, porque se vocês pensarem, se vocês olharem o estado de São Paulo inteiro, a cidade propícia para energia solar é Barretos. Então, assim, pensar nesse processo para estar valorizando essas piscinas. Muita gente tem que aprender a nadar em piscina, e é muito importante. Então, Isabel, realmente é uma justa reivindicação. A Mari e o Jean estão falando assim, é lei caminhar de máscara? Na verdade, quando você está fazendo a tua atividade, né, esportiva, não é obrigatório a máscara. Segundo o decreto, não é obrigatório a máscara. Tem mais gente aqui perguntando, estou recebendo as perguntas, eu fico muito feliz com essa interação. Se alguém quiser falar alguma coisa aí que eu fui lendo e respondendo, se alguém quiser acrescentar alguma coisa de colocação, tudo, está aberto o microfone de todo mundo, gente, vocês fiquem à vontade. Eu queria dar só uma palhinha só, Paula, falar sobre o esporte, falar sobre a importância do esporte, porque muitas das vezes as pessoas pensam que o esporte é apenas algo que é para um lazer, ou então estéticas, algo assim. E não é. O esporte, ele é, assim como você falou, é a prevenção mais barata de todos os males que nós temos. Todos, sem exceção. Câncer, diabetes, hipertensão, problema cardíaco, vascular, depressão, tudo. Tem imensas pesquisas que o custo-benefício do esporte é gigantesco e nós investimos tão pouco nisso, entendeu? Então, por exemplo, as maiores potências mundiais econômicas são também as maiores potências mundiais do esporte. Alguma coisa aí tem, entendeu? Então, assim, investir no esporte é primordial para educação e evolução de qualquer sociedade. E nós pecamos muito nisso, entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo básico aqui agora. Eu estou passando por uma dificuldade agora que eu não estou conseguindo andar,
e eu tô tendo algumas propostas para praticar esportes paralímpicos. E eu recebi um convite da Confederação Brasileira Paralímpica para eu fazer um teste. E aí eu entro no site, eles mandaram eu entrar no site, mandaram eu dar uma olhada para ver quais as cidades da minha região têm algum centro paralímpico de iniciação ao esporte. E aí você entra, tem Sertãozinho, Catanduva, Jabuticabal, Monte Alto. Se eu for ter que fazer o esporte, eu vou ter que sair de Barretos e representar outra cidade, entendeu? Ou então, assim, e não é caro. Se você for pegar o custo-benefício que traz a isso, porque, assim, a pessoa que é deficiente, que está passando por uma deficiência, ela já está com a autoestima baixa, ela já está debilitada, não fisicamente, mas emocionalmente também. O esporte vem para ajudar isso, entendeu? Eu converso com imensas pessoas que estão passando por a mesma dificuldade que a minha. Todos eles falam que quando eles fazem algum tipo de atividade esportiva, eles até esquecem do problema que eles estão passando, entendeu? Então, eu acho que nós temos sim que investir nisso, não apenas no esporte convencional, mas no esporte adaptado. Precisamos investir no esporte adaptado e precisamos conscientizar as pessoas, igual, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é professor de educação física e ele é fisioterapeuta. E ele falou, Paulo, os estudos demonstram, por exemplo, se você pegar um idoso que está, estou com dor lombar, você vai, o médico pega e dá um remédio, ou seja, você vai pôr a pessoa cheia de remédio, ela vai ter um gasto de remédio. E muitas vezes é questão de uma atividade física para fortalecer a musculatura. E isso vai garantir para esse idoso melhor qualidade de vida, ele não vai estar se medicando, não vai ter tendo gasto com remédio, ele vai estar fortalecendo a musculatura dele, com menos chances de cair, porque um idoso, quando cai, a chance dele ter problemas futuros é imensa, por exemplo, de quebrar uma perna e ficar não sei quanto tempo parado, de não se recuperar 100%. Enfim, esse trabalho de pessoas pensam assim, do esporte, mesmo da atividade física, ele traz muito benefício, inclusive, para a economia do município, que não vai ter que investir, por exemplo, em remédio, porque aquele idoso está saudável, e ele está saudável, amplamente saudável, entendeu? Ele não está precisando de remédio, porque a prefeitura, por exemplo, investiu em atividade física para ele, que já existe em alguns lugares, que precisam ser ampliadas. Você precisa olhar para isso e falar, não, olha, vamos incentivar nossos idosos com atividade física, lógico, direcionada. Não é uma qualquer pessoa que vai dar atividade física, tem que ser um profissional, enfim. E o que você falou também da questão da pessoa com deficiência. Olhar para essa questão também. Barretos não olhou para isso, não tem olhado para essa questão. E você, Fabrício, eu falo sempre que algumas pessoas vêm como referência, né, para alertar sobre isso. Hoje você é a grande referência, o grande porta-voz para trazer essa questão para a nossa cidade. Nós precisamos olhar para isso, ver a questão orçamentária, enfim, ver a viabilidade de novos projetos. Acho que chegou mais uma pergunta aqui. O poder público fazer parceria, exemplo, com a VAD Bike Itaú. Você sabe que isso é super viável, os bancos, eles têm vários projetos sociais, basta você apresentar, enfim, você buscar essas parcerias. A gente tem que ter pessoas dentro do poder público também dispostas a auxiliar nessa montagem de projetos. Porque, assim, a pessoa não sabe montar um projeto desse porte. Eu tenho vários exemplos de entidades que foi necessário, por exemplo, o deputado mandar um assessor para explicar para a entidade como que ele mandou a emenda, mas a entidade ia perder porque não sabia montar o projeto. Então, ele mandou uma pessoa para assessorar nesse aspecto. Então, a prefeitura realmente tem que ter pessoas preparadas para ajudar nesse tipo de parceria, que é parceria público-privada, né? Eu acredito que a gente tem muita coisa para fazer nesse sentido de parceria público-privada. Tá chegando mais pergunta aqui. Vocês podem falar, vocês podem interromper, enfim, falar. Eu vou abaixar o ventilador aqui. Tá, falar um pouquinho aqui sobre a melhor idade mesmo. Pessoal que faz aula com o Wesley, com a Cidinha, vou citar eles porque eu sei o projeto que eles têm através desse pessoal da melhor idade. Tem a Renata, né? E, assim, jogam vôlei adaptado,
aí tem o truco deles, eles ficam lá na bocha também, e esse pessoal, eles requerem realmente um carinho maior, né, da nossa parte do esportista, né, no caso dos técnicos que tem, o pessoal da secretaria, porque o prazer deles é viajar para representar a cidade. E isso é importante para eles também. Nós temos aí o vôlei adaptado, que tem a Ana que toma conta, tem isso. E assim, se não tem aquele dia que eles vão lá, se a quadra está ocupada, menina de Deus. Mas é assim, é um amor que o pessoal da melhor idade tem com o que eles fazem, um prazer que, nossa, é demais. Aquela quadra da bote, quando você conseguiu trazer, né? Para fazer. Isso. Nossa, eles estão lá, não vê a hora de cobra da gente que está lá no chão. Essa reforma. E vou te falar, e eles ficam muito satisfeitos. Eu lembro que eu fui em Batatais, quando eles foram representar a Barretos, a felicidade de ter alguém, né, assim, uma vereadora que estava lá incentivando, enfim, falando, nós estamos aqui, é muito bacana. E os idosos, também, igual o Fabrício falou, da Europa, enfim, a gente tem que observar. A Europa tem olhado muito para essa questão dos idosos, porque a nossa população está envelhecendo. Está tendo uma inversão da pirâmide. Nós vamos ter daqui a um tempo mais idosos do que crianças. Então, é importante você olhar também para esse esporte da terceira idade, que eu falo que hoje, antigamente, você falava, 60 anos hoje é considerado idoso, mas a pessoa está totalmente ativa, tem condição de estar praticando atividade, tem condição de trabalhar, enfim. Nós precisamos olhar sim, e eu conheço muito pessoal do esporte, são muito engajados, eu tenho vários amigos ali na bote, que infelizmente antes jogavam bote na terra, sendo que eles iam competir numa pista que não era de terra, mas a prefeitura não dava a condição adequada. Daí nós conseguimos uma emenda para fazer a bote, aí é um local de esporte mesmo. Se você for lá, né, Lu, agora está fechado porque está reformando, mas se você for lá, lotado, porque é um momento de lazer, que é o que o Fabrício falou. A pessoa que está fazendo um lazer, o idoso que está ali, ele não tem depressão, porque ele bate papo com a amiga, ele conta da época dele, ele faz uma atividade. Então, está tudo muito associado. Eu vou falar agora... pode falar, Lu. Eu chegava para dar treino às 16 horas, e aí eles entravam, né, como está reformando, lá no chão, aí eles entravam, sentavam lá em cima na arquibancada, colocaram umas mesas para eles estarem jogando, e aí depois, quando dava 22 horas, que é o horário que terminava meu treino, eles saíam junto comigo, e todo dia, obrigado por ficar aqui e deixar a gente ficar aqui. São maravilhosos. Aqui o Thiago, temos condições de formar 3 times de biribol, mas as piscinas do Racib não são acessíveis a nós, atletas, em razão da falta de estrutura do local. Ou seja, falta planejamento, falta investimento, seria 3 times de biribol, e ele está falando aqui que não é acessível a eles. Ô, Paula. Eles disputam, tem alguns que disputam para outras cidades, né? Como a Paula, gente consegue alguns atletas para cá, então tem alguns que vão para outras cidades, porque só representa uma equipe só, né? Nos jogos regionais. Eu sou atleta de biribol de Barretos. O Thiago é meu amigo. E eu participei da equipe por uns 6, 7 anos. E nós temos uns 5 times, acho que até mais do que 3, até uns 5 times nós conseguimos formar aqui em Barretos. Só que nós nunca tivemos apoio na parte de piscina, estrutura. E por vários anos eu participei por outra cidade. Eu já joguei por Ipuã, já joguei por Sertãozinho. É complicado essa parte, assim. Mas para isso a gente tem que estar disposto a ouvir, tem que estar disposto a se engajar, tem que estar disposto a, muitas vezes, isso eu fiz enquanto vereadora, chá de cadeira mesmo. Você fica ali esperando até o deputado te atender para você conseguir uma emenda, igual a gente conseguiu para a Bocha, depois nós conseguimos uma emenda também, porque os atletas reclamavam muito da questão deles não terem um espaço próprio deles para fazer os exercícios físicos. Daí, até a Lu, na época, me pediu, nós conseguimos uma outra emenda, que agora que foi implementado, que é uma academia do atleta, ali do lado do Rochão. Mas, para isso, a gente tem que ter muita disciplina, muito engajamento,
e é isso que precisa. E eu fico feliz de poder bater um bate-papo com vocês que são atletas, assim, tipo, o Bruno aqui com uma equipe de 10 pessoas que representa Barretos, que está engajado nessa questão do ciclismo, e que foi buscar a iniciativa privada, porque não teve, assim, o apoio, nem uma condição, assim. O que eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim, eu fui lá, mas depois não falaram uma coisa e fizeram outra. E isso que é ruim, a gente tem que fazer um planejamento e falar, o orçamento é tanto, nós temos condição de fazer isso, e a pessoa saber que pode contar com aquilo. Porque a situação é quando você fala para a pessoa que ela pode contar, e na hora que você vai fazer, que você se inscreve, enfim, não, eu não tenho mais. E isso é ruim. Então, a gente precisa ter todo um planejamento, resgatar o Conselho do Esporte, que é importantíssimo, com representantes de cada área, para a gente olhar e ver, olha, tem tanto de orçamento, porque a gente tem que ser baseado em orçamento. Isso é algo que a população precisa compreender também. Paula, na verdade, até a corrida mesmo. Eu posso dizer, porque hoje eu tenho ajuda nem um pouco daqui de Barretos. Eu tenho patrocínio, como o Bruno também foi atrás, eu tenho de pessoas de fora. Hoje os meus patrocinadores são de Portugal, de São Paulo, entendeu? Quer dizer, eu sou patrocinada de cidades de fora que acreditam em mim, que estão ali comigo. E aqui dentro da cidade, que a gente leva o nome, sabe? Que a gente vai atrás, a gente não tem apoio. E assim, eu não digo só por mim, não. Porque assim, graças a Deus, né? Eu acho que o esporte aqui em Barretos, eu acho que cresceu muito. Não só na corrida, como no ciclismo, né? Em tudo. E você pode ver o tanto de assessorias aí que a gente tem, que nós, querendo ou não, a gente é um grupo, né, de amigos, são várias assessorias, e todos buscam a mesma coisa. Todo mundo busca, entendeu? Um lugar legal para a gente treinar, igual aquela região dos lagos. Quantas e quantas vezes, entendeu? Amigos meus já caíram, já quebraram o braço, já se machucaram, e nunca ninguém estava nem aí. Aí agora foi chegar perto das eleições, isso porque a gente está vendo, né? Aí deram uma arrumadinha lá, fizeram uma coisa ali para dar uma arrumada, mas ninguém nunca tinha pensado. Quer dizer, a gente ficou um tempão treinando ali, que é um lugar onde todo mundo vai. Várias pessoas caíram, várias pessoas já se machucaram. Nós já fizemos, inclusive, abaixo do cuidado, sabe? Para melhorar lá. E eu não falo só por mim, falo por várias outras pessoas. E ninguém estava nem aí pra gente. Então, quer dizer, são coisas assim tão pequenas que na hora que quer fazer, vai lá e faz. Entendeu? A verdade é essa, porque vai lá e faz. A gente pediu tanto, e agora ó, já arrumaram, entendeu? Estão arrumando. Só que é aquela coisa, né? Eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que ir, a gente tem que, sabe, pensar no outro, porque o que a gente está debatendo aqui, a saúde é assim, e o esporte é saúde, né? Na verdade, o esporte é saúde, como nós tínhamos dito aqui antes. E eu acho que podia dar uma atenção, porque é tanto atleta, sabe, amador, que vai, que leva o nome da cidade e que não tem um pingo de apoio aqui da cidade. E também fazer o que você falou, muitas vezes o empresário desconhece que tem um atleta de Barretos. Então, a prefeitura tem condição até de ser parceira nesse sentido. Esses dias, uma pessoa queria ajudar uma entidade me perguntou. Eu falei, qual entidade que eu posso ajudar, Paulo? Porque a gente acaba conhecendo muita entidade, conhece a credibilidade, enfim. Mas não tem um celular em Barretos, por exemplo, que a própria prefeitura poderia ter, entidades de Barretos que você pode doar, atletas de Barretos que você pode patrocinar, pessoas que você pode fazer uma apresentação para a própria empresa, a empresa de Barretos, que nós temos empresas aqui, mas elas muitas vezes desconhecem. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Eu queria falar muito mais com vocês, mas a nossa live, assim, já está no momento de encerrar. Eu queria que alguém, assim, cada um de vocês falasse um pouquinho. Eu vou aumentar, assim, aqui a gente está no calor, a gente aumenta e diminui o vento aqui toda hora. Eu até quero falar em relação a... Fala, Luciana. Pode falar. Vamos então, falar, porque... vai, Moelinha, Fabrício. Porque a ideia que a gente comenta do próprio empresário ajudar o atleta, na verdade é que, assim, boa parte não ajuda porque não tem retorno, né? Porque o cara, ele te ajuda porque ele pratica, no nosso caso, o ciclismo, ele corre, então ele ajuda a galera porque ele gosta do esporte. Não é porque ele quer fazer com que aquilo torne a marca ou a empresa ou a loja dele conhecida. Na verdade, ele dá aquela força, então o que a gente faz? A gente vai atrás dessas pessoas que gostam, eles ajudam com o que pode e a gente
vai tocando o barco, né? Mas se a prefeitura falar assim, olha, vocês têm uma verba, igual você comentou, 8 milhões destinado para o esporte. Aí você para e pensa assim, que o Forte de Barretos, querendo ou não, é a várzea. Então, assim, a várzea, boa parte da grana é destinada para a várzea, que, assim, na verdade, o futebol é a paixão nacional, mas existem outras coisas também. Assim, tem a terceira idade, como você comentou, dos atletas que vão competir na terceira idade, na bote, no xadrez, tem o vôlei, tem o basquete, tem outras coisas também que eu acho que é interessante de pontuar, agora que você comentando desse valor, eu fico pensando, porque a gente é auxiliado pela prefeitura, no caso, com o transporte e vale alimentação, e às vezes as inscrições. Então, assim, peça, manutenção, essas coisas é tudo do bolso. E são coisas assim, que eu acho que para o atleta hoje, ainda mais no custo de uma bicicleta, assim, para quem treina e para quem usa a bicicleta, a gente sabe o quanto custa. Eu acho que o interessante seria destinar também, não só para manter o atleta dentro de uma competição, mas também de manter o equipamento. Nós precisamos muito, assim, é necessário fazer todo esse levantamento, enfim, olhar para todos. E eu acredito que dar voz para as pessoas, igual a Heleninha falou, olhar para o outro também, sabe assim, eu gosto de esporte, meu esporte é importante, mas o outro também é importante. Todo mundo se auxiliar, se ajudar, e principalmente mostrar para as empresas, igual o Itaú, que tem programas, enfim, tem várias empresas que têm programa, e se a gente tem um conselho forte, a gente consegue montar projetos fortes para conseguir essa verba dessas empresas maiores, privadas, né? O Itaú é um banco que tem investimentos sérios em várias áreas, mas muitas vezes, assim, nunca Barretos recebe nada, porque ninguém foi lá para conhecer esse projeto, para analisar, enfim, eu tenho um amigo economista que já trabalhou no Itaú e ele fala, nossa, Paula, é viável a gente conseguir esse tipo de parceria com o Itaú, enfim. Mas é que a gente falou desde o começo, é planejamento, é transparência, né? Existe X, a gente gasta dessa forma, o que nós podemos fazer, onde nós podemos buscar, e quais empresários podem ser parceiros, né, dos atletas de Barretos. Você fazer algo que o empresário disse, nossa, olha, você vai ser considerado parceiro do atleta de Barretos, algumas inovações que são necessárias. Lu, quer falar? Para encerrar? Vamos lá. Primeiramente, né, a gente precisa fazer com que esse esporte ele saia, os atletas saiam das escolas também, para poder estar ajudando nós que trabalhamos com o esporte, seja ele o ciclismo, a corrida de rua, atletismo, handebol, vôlei, basquete, futsal, qualquer outro esporte. Porque se a gente não tiver isso dentro da escola, a gente não consegue manter a cidade com um teor de esportistas, porque, como você disse, está acabando, a população está um pouco envelhecida, e a gente não está tendo esse retorno desses atletas. Em segundo, falar sobre a verba, né, igual você disse aí. A gente tem como fazer essas competições entre as escolas, novamente, que seria no caso dos Jogos da Primavera, para estar incentivando. Eu acho que Barretos, os empresários, alguns fecham muito por causa da várzea, e aí apoiam muito a várzea e deixam um pouco os outros esportes de lado. Isso aí a gente precisa realmente sentar e estar explicando para eles como que funciona, qual é o retorno realmente que eles vão ter com isso. Ele tem que entender que ele vai estar ajudando uma criança, um adolescente, que às vezes ele não tem dentro da casa dele nem mesmo que comer, ele vai para um treinamento que, não comi nada hoje, passa mal às vezes. Nossa. Então, é complicado. Nós temos um exemplo vamos falar de potência, né? São Caetano, que lá eles dão o lanche para a criançada na hora, né? Para o adolescente, qualquer modalidade que tem, eles dão um lanche depois do treinamento deles. E isso faz com que ele volte no outro dia, realmente, para treinar, sabe? São pequenas coisas, realmente, Paula, que a gente precisa mudar a cabeça nossa aqui, da população barretense, dos empresários barretenses. A várzea tem, sim, a verba destinada para ela. O Titão até, às vezes,
pena, vamos dizer assim, lá na liga, porque às vezes não tem o retorno, né, do pagamento dos árbitros, demora-se, entendeu? Então, são coisas que entram dentro dessa verba, mas é uma verba que, às vezes, a gente nem vê, porque tem tanta coisa para pagar, porque dentro dela tem também o pagamento dos funcionários, se não me engano, da prefeitura, da Secretaria de Esportes. Então, algumas coisas que reduzem essa verba. Mas vamos atrás desse conselho, vamos atrás de fazer as coisas. Nós aqui estamos conversando, vamos nos encontrar, vamos fazer alguma coisa para a gente melhorar o esporte da nossa cidade. O esporte ajuda a gente a tirar as crianças das drogas. O esporte ajuda a gente na escola com a disciplina. Como você disse, tem a cultura que também tem uma parte do esporte. Vamos trabalhar em cima disso para a gente poder estar dentro da nossa cidade, representando a nossa cidade e fazendo com que toda a população aceite e goste e vá também prestigiar os seus próprios filhos em algumas competições. A gente está aí para a gente conversar. Vamos, ideias em cima de ideias que a gente chega lá. Inclusive, assim, a várzea é um esporte importante na cidade, sim, é um esporte que traz o lazer, né? A comunidade vai nos jogos, nos finais de semana. Então, assim, nós vamos valorizar a várzea, mas também valorizar os outros esportes. Sim. É trazer para o diálogo, é trazer as pessoas, é trazer os empresários como parceiros. Você tem um caso do futebol, por exemplo, famoso, agora eu esqueci o nome, que infelizmente aquele pessoal morreu naquele acidente de avião. Chapecoense. Chapecoense. Que ele era inteirinho patrocinado por um empresário da cidade, que ele acreditou e, enfim, investiu. Então, eu acredito que falta muito essa questão do diálogo, né, de chegar para o empresário e falar, nós temos gente boa, nós temos gente capacitada, a prefeitura tem X de orçamento, mas nós queremos investir mais, e nós precisamos da sua parceria, nós acreditamos na cidade, nós queremos mais para a nossa cidade. Hoje eu estive conversando com o empresário que ele falou, a transparência na administração ajuda muito o empresário, porque ele sabe que ele vai estar investindo, né, e o dinheiro dele, ele vai enxergar, ele vai ver, né, ele fala, nossa, olha, eu investi no transporte, por exemplo, para levar o pessoal da bicicleta, do ciclismo, enfim. Não, então aqui, ó, tá a prestação de conta certinho, o senhor investiu tanto, tal. A própria prefeitura fazendo essa transparência e falando, olha, nós gastamos 8 milhões, nós gastamos em isso, isso e aquilo. Sabe assim, deixando claro aonde está sendo gasto, isso faz e agrega muito em termos do empresariado também vir ajudar. Porque a gente fala nessa verba, parece que é assim, gigantesca, a gente tem noção que é realmente muita coisa, e essa verba é anual, então nós temos muita coisa para fazer, e nós precisamos aí de muita parceria para conseguir realizar tudo. Heleninha? Não, eu estava falando, né, como você disse, e muitas das vezes, Paula, a gente junta aqui de Barretos mais de 20 pessoas, a gente junta os carros, a gente sai embaixo de 10 carros, 20 carros, e roda a cidade, sabe, aí para correr. Então, isso também seria legal, seria bacana, entendeu? Se a gente tivesse pelo menos ajuda, porque às vezes a gente sai em 20 pessoas para levar o nome de Barretos, entendeu? E a gente vai por conta. Ninguém ajuda a gente vai, leva, e é bacana isso, a gente ter um apoio. Porque muitas das vezes a gente sai daqui 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e assim, eu mesma sempre vou dirigindo, às vezes eu saio aqui às 3 da manhã, 4 horas da manhã, chego, levo a galera, chego e ainda vou competir, entendeu? Ainda vou levar o nome da cidade. E assim, eu faço porque eu amo esporte, eu faço porque eu sempre digo, né, correr é vida, a vida fica mara. Mas assim, se a gente tivesse uma ajuda, seria bem bacana, porque a gente poderia estar indo descansando para chegar lá, ainda dar um pouquinho melhor do que a gente já faz. E eu acho que é bacana também pensar por esse lado, de ajudar a gente, né? Tanto o ciclista, a galera da corrida, dos outros esportes também, que vão para competir fora, ter alguém legal, sabe, que olhasse por esse lado para a gente. Com certeza. E Fabrício, você que já falou aí da questão do espaço, né, de treinamento, o que mais você gostaria de falar para encerrar? Porque nós estamos aí há 4 minutos que o pessoal fala, Paula, tem que encerrar a live até 1 hora do eu vou ser bem breve aqui.
Eu acho assim, eu acho que o esporte, nós temos que olhar para o esporte por contexto complexo, sabe? Você olhar a parte social que ele te traz, a parte econômica que ele te traz, a parte de saúde, entendeu? A parte de educação, e não apenas olharmos como algo que seja superficial. E na parte da acessibilidade ao esporte, eu só queria que nós entendêssemos melhor isso, porque é o seguinte, eu estou passando por esse momento, então até um ano atrás, eu era personal trainer, sou personal trainer, era da educação física, mas nunca tinha visto com os olhos que eu enxergo hoje, entendeu? E muitas das vezes, o esporte, quem está numa situação de deficiência, é a única opção que ele tem para ele poder ser feliz, para ele poder ter um lazer. Nós pecamos muito nisso porque nós não temos nada disso, entendeu? Então, acho que nós temos que olharmos com bons olhos para isso. Com certeza. Eu sempre preguei a inclusão e eu acredito que ela tem que ser feita o tempo todo. É o que você falou, muitas vezes a pessoa com uma deficiência, ela só tem essa opção, inclusive, de perspectiva, né? De buscar algo de perspectiva. Então, é muito importante. Gente, queria agradecer muito vocês, foi muito produtivo. Eu falo que eu sempre aprendo. Quanto mais eu converso, mais eu aprendo. E é isso, é a gente falar em parceria, um olhando pelo outro, e enxergar o esporte como um todo. Obrigada, uma boa noite para vocês. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado, Obrigado, boa noite. Boa noite.